Edinaldo Diniz da Costa. A partir desse momento, eu passo a apresentar o meu TCC sob a forma de slides. O tema do meu TCC foi o discurso constitucional sobre a separação entre a chefia de Estado e de governo do movimento monarquista no plebiscito de 1993, possibilidades à época e hoje. Agradeço ao professor Benvenuto Silva dos Santos e à Universidade Estácio de Sá do Ceará, durante o qual, neste ano de 2021, eu fiz esse TCC. Motivação de pesquisa. A motivação da pesquisa deveu-se principalmente à verificação de crises cíclicas no Brasil, crises relacionadas ao sistema de governo, no caso o presidencialismo, no qual, nas literaturas seguintes, se observará como a feitura do sistema propicia atritos entre os poderes, gerando no país crises institucionais. A partir desta verificação, buscou-se analisar o movimento monarquista quanto à temática, tanto devido à visibilidade quanto vários artigos e alguns livros sobre o tema presidencialismo, no enfoque da crítica do movimento monarquista quanto a esse sistema. A partir disso, buscou-se responder a problemas de pesquisa, no caso, problemas gerais e específicos. Quanto ao quesito geral, buscou-se a resposta sobre se a separação entre a chefia de Estado e de governo amenizaria as crises institucionais e políticas vividas pelo presidencialismo. Então, esse foi o tema geral, no qual a pesquisa se debruçou, de forma pormenorizada, é óbvio, com algumas limitações, e aí, a partir dessa temática geral, também surgiram algumas temáticas específicas, que no caso seria quem seria o chefe de Estado dentro da proposta do movimento monarquista, quem seria o chefe de governo também dentro da mesma proposta, se ainda existiria a Casa Imperial do Brasil, e se dentro desse movimento haveria cisões, prejudicando, portanto, o que eles almejavam no plebiscito de 1993. Então, dentro dessas questões gerais, levantou-se algumas hipóteses, que seriam: o presidencialismo geraria instabilidade institucional no Brasil? Segundo, o presidencialismo é uma cláusula pétrea? Então, a pesquisa objetiva a responder essas hipóteses ou não, tanto para o lado positivo ou negativo, ou mesmo se porventura ficar com uma resposta inacabada. Para responder às perguntas gerais, às específicas e também às hipóteses, usou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica, que consistiu na análise de livros sobre a temática. Como a temática é um pouco relegada na literatura jurídica, e é o que se pôde observar ao longo da pesquisa, pegou-se alguns livros essenciais do próprio movimento, já que o enfoque é o pensamento do movimento monarquista quanto à temática entre a separação de Estado e de governo, alguns livros clássicos sobre a temática. E a teoria geral usada, embora de forma rápida, devido a ser um artigo científico, foi justamente a teoria de Estado, formação dos Estados e principalmente a organização dos Estados. A metodologia também, é bom que se esclareça, tratou especificamente da visão monarquista quanto à separação de Estado e de governo, principalmente no aspecto do parlamentarismo monárquico. Então, ao longo da pesquisa, com a bibliografia já citada anteriormente, chegou-se a alguns resultados. No caso dos resultados, a pergunta que ao longo
trabalho se buscou responder, tanto as perguntas gerais, as específicas, quanto as hipóteses, tiveram o seguinte resultado. No quesito hipóteses confirmadas, sim, verificou-se ao longo dos estudos que o presidencialismo se apresenta com alguns quesitos que o tornam problemático na relação com os outros poderes. Por quê? Porque ele ganha uma independência descomunal, gerando atritos e a ausência de sinergia entre os poderes, o que dificulta o diálogo e também atrapalha uma agenda comum que estabilize a nação e que gere resultados comuns para todos os poderes, de forma que a harmonia passe a ser uma realidade cotidiana. Então, o presidencialismo tem essa característica no nosso país. E no livro, a obra do Luiz Gustavo Faria Guimarães, chamado Presidencialismo de Coalizão no Brasil, mostrou claramente como a forma pelo qual o presidencialismo se dá no país, que é o chamado de coalizão, como o próprio título já diz, traz uma série de dificuldades de diálogo entre os poderes. E também nas obras clássicas que foi estudado, que foi Parlamentarismo, Sim, e Como Votarei, que são duas obras clássicas que foram tratadas no capítulo 1, vê-se claramente que os autores falam justamente das características do presidencialismo, que ele tem a tendência de ser personalista, tem a tendência de concentrar nas mãos de uma pessoa, que no caso é o chefe de Estado e de governo ao mesmo tempo, que é o presidente, muitos poderes, o que acaba fazendo com que eles exacerbem a necessidade e gerem esse atrito que é falado ao longo de todo o trabalho. Ademais, quanto às questões específicas, verificou-se que, sim, existe uma Casa Imperial no Brasil, inclusive ela é atuante, não desistiu do seu ideal e continua com o mesmo discurso de que o presidencialismo não se coaduna com a realidade nacional devido à estrutura do sistema, de forma que nós teríamos uma sinergia maior entre os poderes, afirma a Casa Imperial e os estudos dessas obras clássicas, se nós tivéssemos uma monarquia parlamentarista. E por quê? Porque nesse sistema o chefe de Estado seria apartidário, o que deixaria o sistema parlamentarista funcionar com regularidade, algo que uma eleição direta impediria devido aos atritos políticos e interesses políticos mais fortemente enraizados no sistema presidencialista. Também ao longo da obra, do estudo, as obras também demonstraram que o presidencialismo não é considerado por muitos teóricos e estudiosos uma cláusula pétrea. Portanto, apesar de no plebiscito de 93 a própria Constituição trazer em seu bojo o plebiscito que adviria em 93, depois alguns autores considerariam a hipótese de uma nova consulta ao povo inconstitucional, enquanto muitos outros considerariam, pelo contrário, constitucional e sim possível. Aí há uma série de autores que confirmam que o presidencialismo não é uma cláusula pétrea. Considerações finais. Então, a justificativa do estudo foi de que as crises institucionais mereceriam um trabalho que se debruçasse sobre a temática e trouxesse caminhos possíveis para um debate sem preconceitos da temática trazida pelo movimento monarquista. E, como se verificou ao longo do trabalho, a temática se mostra justificada, tendo em vista a existência do movimento, inclusive atualmente, e os problemas iniciais verificados e repudiados pelo movimento continuam ainda muito presentes. As crises institucionais ainda
se apresentam como uma realidade no país. O trabalho atingiu o fim almejado? Sim, o trabalho atingiu o fim almejado porque respondeu às perguntas, tanto as gerais quanto as específicas, e também o trabalho mostrou que as hipóteses foram confirmadas e ademais, apesar de que temos que transparecer que houve limites na pesquisa. Por quê? Porque a temática não é trabalhada de forma corriqueira, houve uma dificuldade na aquisição de alguns materiais para que esse trabalho fosse feito, de forma que até se recomendaria que mais trabalhos sobre a temática, sem preconceito, fossem feitos, para que fique mais esclarecido o papel de fato do movimento monarquista, tanto no plebiscito de 93, como ao longo das constituições do Brasil, o que não é o tema do trabalho, mas é uma necessidade a ser estudada. Então, eu agradeço toda a Estácio pela oportunidade, em especial ao professor Benevenuto. Uma boa noite e muito obrigado.